Contradifusão isobárica. O que é contradifusão isobárica? Na fisiologia, a contradifusão isobárica se refere à difusão de dois gases em sentidos opostos sob uma mesma pressão. Para que haja o fenômeno da contradifusão isobárica, é condição imperiosa que durante a exposição hiperbárica haja troca de gases, que pode ser através dos gases inalados, ou seja, apenas na respiração, ou do gás inalado e outro gás no entorno do mergulhador, como é o caso dos mergulhos seco em câmara hiperbárica, ou com o uso da roupa seca, no qual o mergulhador inala uma mistura e está submerso em outra. A movimentação de um dos gases para dentro dos tecidos e do outro para fora pode levar ao estado de supersaturação, causando formação de bolhas e consequente doença descompressiva. Apesar da nomenclatura dizer que é sob condição isobárica, ela pode ocorrer também sob variação da pressão ambiente, como ocorre durante as descompressões. Solubilidade e difusibilidade. A solubilidade ou coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto, que no caso é o gás, que se dissolve em um líquido. A difusibilidade ou coeficiente de difusão é a velocidade com que este soluto se dissolve no líquido. Essa tabela mostra, entre outras coisas, os coeficientes de solubilidade e difusibilidade de vários gases em líquidos e tecidos. Os gases que importam nesse momento são o hélio e o nitrogênio. Quanto à solubilidade na água, podemos ver que o nitrogênio é 1,4 vezes mais solúvel que o hélio. Quanto à solubilidade no plasma, podemos ver que o nitrogênio é 1,6 vezes mais solúvel que o hélio. E quanto à solubilidade no óleo, podemos ver que o nitrogênio é 4 vezes mais solúvel que o hélio. Já quanto à difusibilidade em água, podemos ver que o hélio é 2 vezes mais difusível que o nitrogênio. O coeficiente de difusão está intimamente relacionado com o peso molecular do gás. Quanto menor for o peso molecular do gás, mais rápido ele se difundirá no líquido. Em resumo, o nitrogênio é mais solúvel e o hélio é mais difusível. Isso explica, em parte, porque os tempos de descompressão com o uso de misturas ricas em hélio são superiores aos das misturas ricas em nitrogênio. Neste exemplo, temos um recipiente contendo um líquido que está em contato com um gás, que no caso é o nitrogênio. Imaginemos que o líquido esteja saturado com nitrogênio para uma dada pressão e que agora vamos trocar o nitrogênio por hélio, sem alterar essa pressão. Com essa troca, o hélio vai se dissolver no líquido e o nitrogênio vai sair do líquido. Como o hélio é mais difusível, vai se dissolver mais rapidamente, ao passo que o nitrogênio vai sair mais lentamente. Isso vai gerar um estado transitório de supersaturação. Quanto mais elevada for a pressão isobárica que essa troca ocorre, mais pronunciado será o estado de supersaturação transitório alcançado. Aqui temos um experimento feito à pressão ambiente, no qual foram feitas duas bolhas de sabão que estão em contato uma com a outra, sendo que uma delas contém ar, a da esquerda, e a outra contém hélio, a da direita. A velocidade desse vídeo a seguir está em tempo real. Note que, devido à alta difusibilidade, a bolha de hélio reduz rapidamente, perdendo gás para o ambiente e para a bolha de ar, que aumenta de tamanho. Isso é um exemplo claro de contradifusão isobárica. A seguir,
a velocidade do vídeo foi aumentada em 8 vezes. Por que trocar a mistura na descompressão? Se pegarmos esse exemplo de um perfil de mergulho a 50 metros por 30 minutos, usando um trimix 20-30, e durante a descompressão usarmos essa mesma mistura, nós teremos um tempo de descompressão em torno de 163 minutos. Se realizarmos a troca de mistura gasosa aos 30 metros por EAN 40 e aos 6 metros de profundidade por oxigênio, nós teremos uma redução considerável de descompressão. Ou seja, a troca de misturas serve para reduzir o tempo de descompressão. O termo contradifusão apenas, ou menos frequente, contracorrente e contratransporte são usados como sinônimos e têm relevância não apenas no mergulho, como também na anestesiologia. Contradifusão e anestesia. Na anestesia é comum usar o óxido nitroso como agente anestésico inalatório. Aqui temos um painel de um aparelho de anestesia e aqui temos o fluxômetro de óxido nitroso. À semelhança do nitrogênio, durante o mergulho, o óxido nitroso é um gás narcótico, cerca de 20 vezes mais potente que o nitrogênio. Ele é capaz de proporcionar narcose à pressão ambiente, sendo usado nas concentrações entre 30% e 70%. Ele é oferecido ao paciente por meio de máscara ou tubo traqueal. O tubo traqueal é quase sempre dotado de um balonete, que ao ser insuflado com ar, proporciona uma adequada vedação entre o tubo e a traqueia. Em um paciente entubado, ao se adicionar óxido nitroso, este, assim como outros gases, é solúvel no polietileno, plástico usado em grande parte dos tubos. Como esse balonete está cheio de ar e o interior do tubo cheio de óxido nitroso, ambos se difundirão em sentidos opostos, ou seja, haverá contradifusão, para que atinja o seu estado de equilíbrio. A resultante disso é que o volume do balonete aumenta significativamente. Como não há espaço para um aumento de volume, o que se nota é um aumento da pressão do balonete. Esse é apenas um exemplo de contradifusão durante a anestesia. Gases contidos no tubo digestivo durante a anestesia com óxido nitroso podem dobrar de volume em apenas 2 horas. O pneumotórax, ar entre as pleuras, dobra de volume com apenas 10 minutos. O ar injetado inadvertidamente dentro da corrente sanguínea aumenta rapidamente de tamanho, piorando significativamente o quadro de embolia gasosa. Pequenas bolhas de ar expandem-se em segundos, devido à elevada relação entre a superfície e volume, pois estão circundadas por um sangue com um conteúdo elevado de óxido nitroso dissolvido. As bolhas maiores expandem-se mais lentamente devido à sua reduzida relação entre superfície e volume. O termo contradifusão isobárica foi empregado pela primeira vez por Graves, Idícula, Lambertsen e King em 1973, apesar de o fenômeno ter sido descrito cerca de 2 anos antes. É um termo familiar no mergulho técnico, sendo aplicado, como já foi dito, para definir o estado de supersaturação de um tecido induzido pela troca de gases sob uma mesma pressão. Nos mergulhos profundos técnicos, bem como nos mergulhos científicos e de muitas marinhas e ocasionalmente no passado nos mergulhos profissionais, a troca de gases ricos em hélio por gases ricos em nitrogênio durante a subida foi e ainda é empregada com a finalidade de acelerar a descompressão. Se planejarmos um mergulho com troca de gases inertes nos softwares ou computadores da atualidade, veremos que essas trocas aceleram a descompressão, porém, tem sido responsabilizada pelo aparecimento de doença descompressiva, sobretudo nas formas vestibular e cutânea.
Certamente a física implicada na dinâmica de gases nos compartimentos é bem complexa e ainda pouco entendida. Na comunidade do mergulho, há mergulhadores que acham que a contradifusão isobárica é um fenômeno teórico e que ocorre apenas em experimentos de laboratório, e que na prática do mergulho isso não ocorreria ou ocorreria em proporções insignificantes. Em verdade, esse é um problema real que já foi demonstrado em diversas publicações, tanto em experimentos com animais quanto em humanos. Talvez esse pensamento seja oriundo de as trocas gasosas sempre existirem no mergulho técnico e a doença descompressiva por contradifusão ser pouco frequente, que parece não existir. Certamente isso possa ser explicado, pois no início do mergulho técnico se usava aparelhos de circuito aberto, com misturas relativamente pobres em hélio, e as profundidades atingidas eram bem menores do que as hoje em dia, no qual usamos rebreathers, que possibilitam ampliar bastante os limites dessa modalidade. As trocas de gases em mergulhos de grandes profundidades, com misturas muito ricas em hélio, são um terreno fértil para o aparecimento de doença descompressiva por contradifusão isobárica. Histórico da contradifusão isobárica. Kelly e Buman, a partir de 1959, iniciaram experimentos utilizando pela primeira vez o conceito de que troca de gases poderia resultar em uma vantagem para a descompressão. Em um dos experimentos, utilizaram a troca isobárica de mistura. Foi um mergulho a seco em câmara, no qual 7 indivíduos foram expostos a profundidade de 40 metros por 120 minutos, usando Heliox na proporção de 40-60. Sendo trocado na sequência por oxigênio e argônio na mesma proporção, e foram expostos durante 70 minutos. O oxigênio foi usado no final da descompressão. Em 1975, Buman descreveu os benefícios teóricos da mistura isobárica em um perfil de mergulho idêntico, no qual substituiu o argônio pelo nitrogênio na segunda mistura. Esses perfis de mergulho experimental e teórico demonstraram uma grande vantagem na descompressão sobre os métodos convencionais, mas foram impraticáveis em águas abertas, pois eles excediam os limites da exposição ao oxigênio. Certamente o primeiro relato de doença descompressiva por contradifusão isobárica se deve a Blencarn e colaboradores, em 1971, na Universidade de Duke. Ele e sua equipe estavam estudando os efeitos respiratórios de vários gases inertes a 7 atmosferas absolutas, administrando nitrogênio ou neon em uma câmara cheia de hélio. No decorrer de um desses experimentos, após a troca de gases, ocorreu uma situação que ninguém na época entendeu. Um dos indivíduos desenvolveu lesão de pele semelhante à doença descompressiva cutânea, sem, contudo, ter havido variação da pressão ambiente. O Dr. A. Quadros, que era membro da equipe, ligou para o Dr. Lambertsen, que era pesquisador da Marinha dos Estados Unidos, para discutir o que fazer. Teoricamente, o indivíduo deveria estar subsaturado, porque recebeu nitrogênio ou neon após ter respirado hélio. Então, não parecia razoável que ele devesse ter doença descompressiva cutânea. Apesar disso, fora tomada a decisão de tratar o sujeito como se tivesse doença descompressiva cutânea, e as lesões desapareceram durante o tratamento. Mais tarde, o grupo de pesquisa da Duke desenvolveu o conceito de mudanças osmóticas causadas pela difusão de gases inertes nos tecidos do corpo para explicar o que havia ocorrido. Lambertsen e Edícula na Marinha Americana reproduziram um estudo da Universidade de Duke e fez outro estudo na sequência sem comprovar o aparecimento de doença descompressiva. Em um terceiro estudo, por volta dos 60 metros, ocorreu uma situação muito parecida com a de Duke. Os mergulhadores desenvolveram lesões de pele e coceira. No entanto, as lesões não foram como as observadas em Duke. Esse fato levou a Marinha a fazer outros estudos em ambientes ricos de hélio, no qual se respirou diferentes gases a várias pressões.
Após uma destas trocas, aos 360 metros de profundidade, foram observadas lesões visíveis e proeminentes, passíveis de serem fotografadas, além do grave comprometimento vestibular que esses mergulhadores tiveram. Harvey, em 1977, no Laboratório de Pesquisas Médicas Submarina Naval dos Estados Unidos, conduziu uma série de experimentos, incluindo mergulhos em habitat submerso. Em um desses experimentos, expôs indivíduos a 4 atmosferas com nitróxido contendo 0,3 atmosferas de oxigênio, seguido de mudança isobárica para héliox. Esse experimento produziu lesões de pele em todos os 3 indivíduos e desconforto nas pernas em 2 deles, que foram tratados com sucesso como se fosse doença descompressiva. Esses experimentos delineiam ainda mais os limites fisiológicos para o uso de misturas de nitróxido e demonstram sinais e sintomas que se acreditava estarem relacionados à supersaturação isobárica, resultante do uso sequencial de vários gases inertes. Daoust e colaboradores, em 1997, realizaram um experimento com 8 cabras expostas a 17 horas de mergulho saturado a 40 e 60 metros de profundidade, com nitrogênio com PO2 de 0,3 atmosferas. Após esse período, a mistura foi trocada por hélio, mantendo-se a mesma PO2. Em seguida, foi feito um estudo com Doppler nas veias cavas desses animais, com a finalidade de detectar bolhas. No grupo de mergulho de 40 metros, as primeiras bolhas foram detectadas aos 20 minutos e continuaram a ser observadas por um período de 4 horas. No grupo do mergulho de 60 metros, as bolhas foram identificadas antes dos 30 minutos e se mantiveram por 10 a 11 horas. Não foram observados sinais de doenças descompressivas nesses animais. Troca de gases inertes na descompressão. Como disse anteriormente, Buhmann, no final dos anos 1950, já preconizava a troca de gases inertes para acelerar a descompressão. Devido à alta difusibilidade do hélio e à maior solubilidade do nitrogênio, segundo ele, se um indivíduo estiver saturado com hélio a uma determinada pressão e a troca for feita com o nitrogênio, haverá um estado de subsaturação. Aqui temos um gráfico de saturação em função do tempo. A linha vermelha representa o gás total, ou seja, a somatória dos gases dissolvidos no corpo. A linha laranja representa o nitrogênio e a linha azul, o hélio. Na primeira fase do mergulho, foi usado o hélio durante o período de tempo que permitisse alcançar a saturação. Na sequência, o hélio foi trocado pelo nitrogênio e, devido ao elevado coeficiente de difusão do hélio, ele é eliminado em uma velocidade maior que o nitrogênio é captado, levando ao estado de subsaturação, e isto acelera a descompressão. Se invertermos a ordem dos gases, ou seja, respirarmos primeiro o nitrogênio e depois o hélio, ocorrerá o que o gráfico seguinte mostra, ou seja, no momento da troca, o hélio seria captado mais rapidamente do que o nitrogênio seria eliminado, ocorrendo um estado de supersaturação, e isto poderia desencadear a doença descompressiva. O primeiro modelo descompressivo de Buhmann pressupunha que as trocas gasosas eram limitadas por perfusão em múltiplos compartimentos de tecidos dispostos em paralelo, que usam um modelo exponencial inverso para a captação e eliminação de gases, sendo que ambos ocorrem na fase dissolvida, ou seja, sem a formação de bolhas. Se usarmos essa regra a um modelo descompressivo no qual permita que a supersaturação não forme bolhas, esta regra talvez possa ser aplicada. Porém, durante a descompressão, segundo diversos trabalhos usando Doppler, quase sempre há formação de bolhas detectáveis, independentemente do algoritmo que se use.
mesmo aqueles que foram projetados para não produzirem bolhas, como os modelos de conteúdo de gás, ou seja, aqueles que usam paradas profundas. Quando há formação de bolhas, a dinâmica de eliminação de gases fica alterada, tanto que os algoritmos que contemplam bolhas oferecem tempos descompressivos maiores. Formação de bolhas. Para que as bolhas se formem na água pura, é necessária uma variação de pressão cerca de 1000 atmosferas, ao passo que no corpo humano, as variações menores do que 1 atmosfera são suficientes. Tendo a afirmação como premissa, é possível deduzir que algo contido nos tecidos e no sangue facilita de sobremaneira o aparecimento de bolhas. Esse fato pode ser explicado pela presença de micronúcleos gasosos ou semente de bolhas, que consistem em partículas gasosas naturalmente existentes nos tecidos e na corrente sanguínea, com diâmetros em torno de 1 micrômetro. Apenas para efeito de comparação, uma hemácia, ou seja, um glóbulo vermelho, possui cerca de 3 micrômetros de diâmetro. Para ser detectada pelo Doppler, uma bolha deve ter o diâmetro superior a 20 micrômetros. Os micronúcleos foram demonstrados experimentalmente em gelatina, agar, salmões e camarões. Como seriam formados os micronúcleos? Não se sabe ao certo como são formados. Parece que alguma condição que forme pressão negativa no líquido possa gerar micronúcleos. Essas condições são: movimento entre as superfícies teciduais. Um exemplo disso são as contraturas e relaxamento dos músculos e órgãos, deslizamento de tendões e etc. Cavitação. É um fenômeno físico de vaporização de um líquido que consiste na formação de bolhas de vapor pela redução da pressão durante o seu movimento. Neste exemplo, temos um sistema tubular com uma restrição. Após passar pela restrição, é gerada uma zona de baixa pressão, que é baixa o suficiente para que o líquido passe para o estado de vapor. Turbulência. O sangue fluindo nos vasos pode gerar fluxo turbilhonado, sobretudo se forem esmagados ou angulados. Pressão pulsátil. Todos os seres vivos que possuem coração apresentam uma circulação pulsátil. Ondas de choque ou sonoras. Agitação do líquido. Descontinuidade da superfície. Tribonucleação. Isso consiste no contato de um líquido contendo um gás dissolvido com um sólido, gerando micronúcleos. Muitas dessas condições parecem estar presentes no corpo humano. Segundo essa teoria, durante a descompressão, as bolhas cresceriam a partir desses micronúcleos. Formação e crescimento de bolhas. Para entender por que a presença de bolhas teciduais retardam a eliminação dos gases, primeiro é importante entender como elas se formam. O principal fator da formação de bolhas é a diferença de pressão, o ΔP. Na realidade, a tendência para a formação de bolhas depende de 2 fatores. Um é o gás dissolvido, o outro é a pressão hidrostática do líquido. O ΔP é a diferença entre a tensão do gás dissolvido e a pressão hidrostática. Essa diferença de pressão tem sido considerada a força que rege a formação das bolhas. Fatores que determinam a evolução das bolhas. A diferença de pressão não é o único e nem tampouco o principal fator que determina a formação e a velocidade de crescimento ou encolhimento da bolha. A difusão do gás tem uma grande participação. Quanto maior o coeficiente de difusão, mais rápido a bolha tende a crescer ou reduzir. Qual a essência das bolhas? Nesse caso, as bolhas se juntam para formar maiores. Nessa foto, pode-se ver o momento exato em que elas se juntam.
E esse vídeo ilustra bem o fenômeno da coalescência. Esse fenômeno nos dá a ideia de que, uma vez omitido a descompressão, não bastaria retornar ao ponto de omissão e proceder à descompressão como planejado, pois as bolhas podem ter se coalescido em maiores, requerendo nesse caso um tempo superior de descompressão. Amadurecimento de Ostwald. Nesse fenômeno, as bolhas menores são engolidas pelas maiores, ou seja, há a transferência de gás de bolhas menores para as maiores. Isto ocorre pois a pressão no interior das menores é superior ao das maiores, decorrente da elevada tensão superficial que é próprio das bolhas menores. A maioria dos modelos de descompressão levam em consideração a variação da pressão, a difusão e contradifusão isobárica para os cálculos da evolução das bolhas. No entanto, ainda não incluem as variáveis de coalescência e amadurecimento de Ostwald. O professor Oswaldo Del Cima, que é físico da Universidade de Viçosa e mergulhador, juntamente com o criador do modelo RGBM, o também físico Bruce Winke, realizaram estudos preliminares para a incorporação do efeito do amadurecimento de Ostwald no modelo RGBM para o mergulho de Ribrise a 128 metros usando Heliox. Contradifusão isobárica. A adição de um segundo gás dissolvido contribui para a evolução da bolha. Além de outros fenômenos ainda não entendidos, segundo o professor Oswaldo Del Cima, tentativas experimentais teóricas e computacionais para investigar, compreender e descrever esse tipo de sistema complexo são tarefas hercúleas. Experimento de contradifusão isobárica. A seguir vou demonstrar na prática um experimento sobre contradifusão isobárica. Ele objetiva mostrar como bolhas de ar e de hélio se comportam em líquidos supersaturados com ar ou hélio. Para isso, usei os seguintes materiais: um tubo de ensaio que suporta pressão. Na realidade, utilizei um tubo plástico que é usado para fazer garrafas PET. O líquido empregado foi a água gel, feita na base de carbopol. O gel permite que as bolhas fiquem presas no líquido, facilitando assim o seu estudo. A água gel foi colocada no tubo para preencher cerca de 2/3. Em seguida, um dispositivo de gaseificar bebidas foi acoplado ao tubo de ensaio, que permitiu pressurizar o sistema a 15 bar, com qualquer gás. No caso, eu usei o ar e o hélio. O primeiro experimento foi feito pressurizando o tubo contendo água gel com ar a 15 bar. Após 24 horas, o tubo foi despressurizado e à pressão ambiente e aberto. Não se evidenciou a formação de bolhas. Em seguida, por meio de uma seringa e agulha, foi inserido na matriz de água gel 2 bolhas, uma contendo ar e outra contendo hélio. Isso seria uma tentativa de simular 2 cenários. Um indivíduo que teria uma bolha de hélio nos seus tecidos e passou a respirar ar. 2. Um indivíduo que teria uma bolha de ar nos seus tecidos e continuou a respirar ar. Qual seria o comportamento dessas bolhas? Então vamos ao experimento. Após 24 horas de exposição ao ar, o tubo foi aberto e estamos inserindo uma bolha de hélio. E agora, uma bolha de ar. Com o vídeo acelerado, podemos ver o crescimento das bolhas, que durou 37 minutos. Foi mensurado a projeção da área das bolhas e vimos que em um líquido supersaturado com ar, a bolha de hélio cresceu 20,8% e a de ar apenas 15,1%.
mostrando que a contradifusão isobárica contribuiu para um aumento significativo da bolha. A bolha de hélio cresceu 37% em relação à bolha de ar. E isso é bastante expressivo. Essa situação poderia ser extrapolada, dentro de uma certa limitação, é claro, para um mergulho profundo no qual o mergulhador usou uma mistura muito rica em hélio. Durante a descompressão, formaram-se bolhas de hélio nos seus tecidos, e aos 30 metros, ele fez a troca por nitróx 40. Num dado momento, no entorno daquelas bolhas de hélio, teria nitrogênio, que poderia contribuir para o aumento dessas bolhas. O segundo experimento foi feito nas mesmas condições do anterior, só que ao invés de ar, foi usado hélio para saturar o líquido. Em seguida, da mesma forma, por meio de uma seringa e agulha, foi inserido na matriz de água gel duas bolhas, uma contendo hélio e outra contendo ar. Isso seria a tentativa também de simular dois cenários. Formou-se uma bolha de hélio em um indivíduo que continuou a respirar hélio. 2. Formou-se uma bolha de ar em um indivíduo que passou a respirar hélio. Qual seria o comportamento dessas bolhas? A seguir, veremos como elas se comportaram. Nesse caso, num líquido supersaturado com hélio, a bolha de hélio cresceu 15%, ao passo que a de ar cresceu 25,4%, mostrando também que a contradifusão isobárica contribuiu de forma significativamente para o crescimento da bolha. Neste caso, a bolha de nitrogênio cresceu 69% em relação à de hélio, ou seja, bem mais pronunciado que o experimento anterior. Esse experimento reforça os trabalhos científicos que demonstram que a doença descompressiva por contradifusão é bem mais pronunciada quando se usa primeiro um gás mais denso, como o nitrogênio, e depois um gás menos denso, como é o caso do hélio. Doença descompressiva por contradifusão isobárica. A doença descompressiva por contradifusão isobárica é uma condição rara. Até o momento, não há dados epidemiológicos sobre a sua prevalência na comunidade do mergulho. É uma entidade que quase não ocorre no mergulho profissional saturado, pois a maioria dos protocolos adotados usam héliox e oxigênio nas etapas finais de descompressão, não empregando, portanto, trocas de gases inertes. Nos primórdios do mergulho técnico, apesar de haver muitas trocas de gases inertes no chamado mergulho estagiado, as misturas eram relativamente pobres em hélio e as profundidades não eram grandes. Porém, na atualidade, com o aprimoramento dos equipamentos, sobretudo com a introdução dos rebreathers, os mergulhadores têm atingido profundidades cada vez maiores. Mergulhar abaixo dos 100 metros tornou-se algo quase que comum. E com isso, tem-se usado misturas muito ricas em hélio, de forma que uma troca inadvertida por gás com alto teor de nitrogênio leva o risco potencial de desenvolvimento de doença descompressiva por contradifusão isobárica. Devido ao baixo consumo de diluente, a redução do esforço respiratório, mergulhadores de rebreather têm usado cada vez mais misturas ricas em hélio para mergulhos nem tão profundos, levando também ao potencial de acometimento pela doença descompressiva de contradifusão, caso haja, naturalmente, uma troca inadvertida. Há basicamente dois tipos de doença descompressiva por contradifusão isobárica: a forma superficial e a profunda. A superficial ocorre quando o mergulhador inala um gás e está imerso em outro gás. E a forma profunda ocorre quando o mergulhador troca a mistura inalada. A forma superficial ocorre quando o mergulhador inala um gás inerte mais denso do que o que ele está imerso.
Um exemplo disso seria respirar ar em um ambiente contendo héliox. Aqui temos as camadas da pele. A mais superficial, a epiderme. Em seguida, a derme, que contém vasos sanguíneos. E a mais profunda é o tecido subcutâneo, ou hipoderme, que é composta de tecido gorduroso. Aqui temos capilar sanguíneo na derme. Acima, o ambiente contendo oxigênio e hélio. Esse mergulhador está respirando uma mistura rica em nitrogênio, que poderia ser o ar. Portanto, em um primeiro momento, os tecidos profundos e o sangue estariam saturados com nitrogênio. O hélio se difunde do ambiente para as camadas da pele, ao passo que o nitrogênio proveniente da respiração alcança as partes superficiais da pele. A somatória desses gases leva à formação de uma zona de supersaturação, levando à formação de bolhas nas camadas da pele, causando a doença descompressiva cutânea. Além de formar bolhas dentro dos capilares, podendo causar doença descompressiva em outras partes. Estudos feitos por Idícula e colaboradores com porcos à pressão ambiente, no qual os colocou para respirar uma mistura de oxigênio e óxido nitroso, envolvendo a parte inferior do corpo com um saco plástico que foi exposta ao hélio, sendo que a parte superior ficou exposta ao ar ambiente, e o resultado disso foi o aparecimento de lesões cutâneas graves na pele e na parte que ficou exposta ao hélio, assim como embolia gasosa arterial e venosa fatal em 2 desses porcos. Portanto, a forma cutânea de contradifusão isobárica durante o mergulho pode ser muito grave. Quando ela ocorreria no mergulho técnico? Ocorreria quando o mergulhador usa uma mistura rica em hélio para inflar a roupa seca e, num dado momento na descompressão, no qual está em supersaturação, passa a respirar nitrox. Segundo muitos autores, o inverso não desencadeia a doença descompressiva, pois o nitrogênio se difunde muito pouco através da pele. Quadro clínico. A doença descompressiva cutânea é relativamente fácil de se diagnosticar. Aparece nas primeiras horas após o mergulho e os sinais e sintomas são coceira, vermelhidão, semelhante à urticária, geralmente ao redor das orelhas, rosto, pescoço, braços e parte superior do tronco. Erupção, formigamento, suor de baixa intensidade, edema, cutis marmorata. A cutis marmorata é a mais grave forma da doença descompressiva cutânea, que se manifesta com manchas avermelhadas, arroxeadas ou mesmo azuladas, com um padrão irregular e aspecto brilhante. A localização é a mesma da já descrita, podendo ser acompanhada de coceira, aumento da sensibilidade ou pode não sentir nada, se tornando ciente pelos acometidos apenas quando eles veem as lesões. Essa manifestação é indicativo de doença descompressiva grave, geralmente é acompanhada da forma neurológica. Outra manifestação é um inchaço da pele, que é a manifestação cutânea da forma linfática de doença descompressiva. Caracteriza-se por inchaço da pele, sendo mais frequente no tórax ou nos braços. As áreas inchadas terão uma aparência que assemelha-se à casca de laranja, que pode ser dolorosa. Se a área inchada for pressionada levemente com o dedo, resultará numa depressão. 20% das formas cutâneas podem estar associadas a manifestações neurológicas. O mergulhador poderá não correlacionar isto com os sintomas de doença descompressiva. Os sintomas associados são distúrbios visuais, semelhantes à aura da enxaqueca ou visão turva,
tontura, confusão mental, fadiga e até mesmo dificuldades respiratórias. Banho quente após o mergulho. O aumento da temperatura da pele decorrente da exposição à água morna ou quente após o mergulho pode levar ao estado de supersaturação dos gases inertes, levando à formação de bolhas, desencadeando a manifestação cutânea da doença descompressiva. O aumento da temperatura também causa vasodilatação da pele, que pode descarregar abruptamente grandes quantidades de gases na circulação venosa, formando bolhas, aumentando o risco do aparecimento de outras manifestações da doença descompressiva. Segundo Adam, a exposição à água quente, seja em banheira, ducha, jacuzzi, etc., deve ser evitada entre 90 e 180 minutos após o mergulho, especialmente se durante o mergulho o mergulhador não estiver devidamente protegido contra o frio. Se a exposição for leve ao frio, eles recomendam 90 minutos. Se for moderada e intensa, 180 minutos. Doença descompressiva por contradifusão isobárica de tecidos profundos. Essa enfermidade ocorre quando o mergulhador está saturado com um gás inerte, seja ele por um mergulho de saturação ou durante a descompressão, e faz a troca por outro gás inerte. Originalmente foi descrito por Lambertsen, Harvey e Daoust, entre outros, quando se inala primeiro um gás mais denso e se troca por outro menos denso, apesar de hoje se saber que pode ocorrer também na sequência inversa. A manifestação clássica descrita é a de doença descompressiva do ouvido interno, porém pode assumir qualquer outra manifestação da doença descompressiva. Quadro clínico. Essa forma de doença descompressiva geralmente envolve tecidos mais rápidos, como o ouvido interno, e mais recentemente descoberto, o cerebelo. Segundo alguns autores, é de natureza transitória, levando à resolução relativamente rápida dos sintomas, quando a tensão dos gases é reduzida. Porém, não é infrequente se prolongar e causar danos permanentes. Os sintomas de doença descompressiva por contradifusão isobárica são o forte comprometimento vestibular, tais como a perda do equilíbrio, a tontura rotatória, desorientação espacial, náuseas e vômitos. Atualmente, o envolvimento cerebelar está sendo estudado, pois pode mimetizar o comprometimento vestibular. Mecanismo da doença descompressiva por contradifusão isobárica de tecidos profundos. Essa doença nada mais é do que a doença descompressiva do ouvido interno, que, diga-se de passagem, não é exclusiva da contradifusão isobárica. Ainda não se sabe qual a sua fisiopatologia. Há 2 mecanismos plausíveis da doença descompressiva do ouvido interno. Mas antes, é importante revisar a anatomia do ouvido interno, mesmo sabendo que os mergulhadores são profundos conhecedores. Aqui temos um esquema do aparelho auditivo. Meato acústico, que é nada mais, nada menos do que o buraco do ouvido. Ouvido externo. Ouvido médio. Entre o ouvido externo e o ouvido médio temos a membrana timpânica. Tuba, ou trompa de Eustáquio. Vestíbulo, que tem a função do equilíbrio e posicionamento no espaço. Cóclea, que tem a função auditiva. O vestíbulo e a cóclea juntos formam um ouvido interno. Perilinfa, que é um líquido que banha todo o ouvido interno, serve para amortecer os impactos e conduzir o som até as estruturas responsáveis pela audição. Endolinfa, outro líquido que fica no interior das estruturas membranosa vestibular e coclear. Janela oval e janela redonda são membranas que comunicam o ouvido médio com o ouvido interno.
De um lado do ouvido médio fica o ar e do outro fica a perilinfa. Como disse anteriormente, há dois mecanismos plausíveis para explicar como a doença descompressiva do ouvido interno ocorre. O primeiro seria a semelhança do que ocorre em qualquer tecido. O sangue levaria os gases inertes dissolvidos ao ouvido interno, que por ser uma estrutura nervosa é altamente perfundida pelo sangue, e alguns mecanismos que gerem a supersaturação, tal como a descompressão ou a contradifusão isobárica, desencadearia a formação de bolhas na perilinfa e endolinfa, da cóclea e, sobretudo, do vestíbulo, causando os sintomas da doença descompressiva do ouvido interno. O segundo mecanismo parece envolver a passagem de bolhas da circulação venosa, em azul, para a circulação arterial, em vermelho, o que chamamos de shunt, de direita para esquerda. Um exemplo disso seria a presença do foramen oval patente. O FOP, como é chamado, está presente em 25% da população. A seguir, vou mostrar o trajeto das bolhas. As bolhas chegam ao sistema venoso ao átrio direito, passam pelo FOP, atingindo o lado arterial, no qual serão conduzidos ao ouvido interno, causando os sintomas da doença descompressiva do ouvido interno. Agora um zoom. A presença de bolhas e a lesão. Dulett e Mitchell, em 2003, estudaram a difusão de gases entre o ouvido médio e a janela redonda, que tem uma fina membrana que separa o ouvido médio do interno. Ou seja, seria uma porta de entrada dos gases para o ouvido interno. Ao estudar, constataram que a difusão de gases era extremamente baixa, quase que insignificante, de forma que esse mecanismo foi descartado. Uma teoria que proponho para explicar esse mecanismo seria a de que bolhas no sistema venoso, diminutas o suficiente para atravessarem a circulação pulmonar, ao passarem pelos alvéolos pulmonares, receberiam uma carga maciça de um segundo gás. Isso causaria um aumento instantâneo dessas bolhas pelo efeito da contradifusão, que cresceriam, causando embolia gasosa arterial, e que, devido a alguma conformação anatômica ainda não entendida, parece predispor à embolização preferencial da artéria vestibular. Vamos entender como isso ocorre. Este diagrama representa o trajeto dos gases no corpo e no ouvido interno. Aqui temos o alvéolo pulmonar. Aqui, a circulação sanguínea, representada por esse oval vermelho arroxeado. Ela é separada no sistema arterial e venoso. Aqui temos a membrana alveolo-capilar, onde ocorrem as trocas gasosas entre os pulmões e o sangue. Aqui temos os tecidos e aqui o ouvido interno. Esse mergulhador está realizando um mergulho com heliox, portanto, todos os seus tecidos contêm hélio dissolvido. Agora ele está na descompressão, ou seja, entrou em estado de supersaturação. Houve a formação de bolhas silenciosas, aquelas que estão presentes nessa situação, mas que não causam sintomas. Nesse momento, o mergulhador fez a troca de gases por nitrox, por exemplo. O nitrogênio será captado e o hélio será eliminado. O nitrogênio se difundirá para o sangue e tecidos, piorando o estado de supersaturação.
mais bolhas chegarão aos pulmões, sendo que as maiores serão retidas pela circulação pulmonar, porém as diminutas poderão atravessá-la. Ao passarem pelos alvéolos, receberão uma dose maciça de nitrogênio, que por contradifusão crescerão rapidamente no sistema arterial, causando embolização do ouvido interno e consequente doença descompressiva do ouvido interno. Vale ressaltar que as formas cutânea e do ouvido interno não são exclusivas da doença descompressiva por conta de fusão isobárica. Elas ocorrem também quando não há trocas gasosas envolvida. Por outro lado, outras manifestações que não estas, tais como dores articulares, paresias de membro inferior, entre outras, também podem ser desencadeadas pela supersaturação induzida pela contradifusão isobárica. Prevenção da doença descompressiva por contradifusão isobárica. Evitar a troca de gases. Realizar mergulhos técnicos sem a troca de gases poderia torná-los inviáveis, portanto, esta não é uma opção. Trocas mantendo a mesma relação entre os gases inertes. Regra de 1/5. Pressão parcial de nitrogênio não deve exceder a 0,5 atmosfera na profundidade de troca. A seguir, vou detalhar cada uma das três. Trocas mantendo a mesma relação entre os gases inertes. Nesse caso, são feitas mantendo a mesma relação entre os gases inertes da mistura de fundo, alterando-se apenas a PO2 para otimizar a descompressão. Isto, na realidade, é o que os rebreathers fazem, caso use apenas um diluente durante todo o mergulho. Com isso, não há contradifusão isobárica entre os gases inertes, como também não há aumento significativo da descompressão. Isso parece bastante razoável. Isto poderia ser aplicado também nos mergulhos com aparelho de circuito aberto? Como seria feito? Exemplo, temos uma mistura de fundo de Trimix 1460, que será usado a 100 metros de profundidade. Quais as misturas que poderiam ser usadas sem que haja contradifusão isobárica? Essa mistura de fundo tem 26% de nitrogênio, ou seja, 14 de oxigênio, 60 de hélio e 26 de nitrogênio. A relação entre os percentuais de hélio e nitrogênio é de 60 dividido com 26, que é igual a 2,3. Se planejarmos duas trocas além do oxigênio, uma aos 60 e outra aos 30, quais seriam essas misturas? Aos 60 metros, 7 atmosferas, poderíamos usar a PO2 de 1,4, que daria 7 menos 1,4, que é igual a 5,6 atmosferas, para serem distribuídas entre o hélio e o nitrogênio, com a relação de 2,3 para 1. Então, 5,6 dividido com 2,3 mais 1 é igual a 1,69 atmosferas, que seria a pressão parcial do nitrogênio e a pressão parcial do hélio, que seria 1,69 vezes 2,3, que é igual a 3,9 atmosfera. Ou seja, aos 60 metros teríamos 7 atmosferas total, sendo que 1,4 seria a PO2, 3,9 seria a pressão do hélio e 1,69 seria a pressão parcial do nitrogênio. Se aplicarmos uma regra de 3 à seguinte mistura, aos 60 metros teríamos um Trimix 2055, que tem 24% de nitrogênio, e aos 30 metros teremos o Trimix 3545,
que tem 20% de nitrogênio. Nesse caso, apesar de haver trocas gasosas, com a relação mantida entre os gases inertes, não haverá risco de supersaturação por contradifusão isobárica. Steve Burton, em 2003, propôs usar a regra do 1/5 para as trocas de gases. Essa regra diz que para cada 5% de queda do hélio, deve ser seguida de no máximo uma elevação de 1% do nitrogênio. Ela é baseada no princípio da solubilidade do hélio e do nitrogênio no óleo. Se olharmos essa tabela, podemos deduzir que o nitrogênio é cerca de 4,5 vezes mais solúvel que o hélio. Para simplificar as contas, Burton considerou que o nitrogênio seria 5 vezes mais solúvel, daí a regra do 1/5. Burton criou também essa tabela para simplificar os cálculos da mistura. Esta regra tem sido amplamente usada desde então, apesar de ainda não termos validação da sua eficácia. Esta regra é adotada por alguns modelos descompressivos. Exemplo: tomemos um trimix 1060, que tem 30% de nitrogênio, e queremos fazer uma redução para 0% do hélio. Pela regra de Burton, uma redução de 60 implica num aumento máximo permitido de 12%. 12% mais o 30% dão 42%. Ou seja, um EAN 5842 seria a mistura máxima permitida para uso segundo essa regra. Outra regra que é adotada por alguns algoritmos é a de que a pressão parcial do nitrogênio na profundidade de troca não deverá exceder a 0,5 atmosferas. Pelo menos é esse o default usado por alguns deles. Não consegui ver na literatura em que base esse parâmetro foi conseguido. Tentei entrar em contato com um dos desenvolvedores, mas não obtive resposta. Esse valor pode ser alterado pelo usuário caso deseje. Esse método também carece de validação. Exemplo: temos um trimix 1550 que tem 35% de nitrogênio e vamos trocá-lo por um EAN 40 a 30 metros de profundidade. 30 metros tem 4 atmosferas. 4 atmosferas vezes a fração do gás, no caso aqui do nitrogênio da mistura 1, que é 0,35, que é igual a 1,4. E da mistura 2 é 4 atmosferas vezes 0,6, que é 2,4. A diferença do 2,4 com 1,4 é igual a 1. Portanto, 1 é maior do que 0,5. Ou seja, essa mistura de EAN 40 não seria permitido por essa regra para fazer a troca. Relato de caso. Esse relato de caso ocorreu aqui no Brasil em 2002, em um mergulho em caverna. O plano foi fazer um mergulho a 160 metros, numa caverna que era quase vertical. A equipe era formada por 2 mergulhadores de fundo, devidamente certificados, e 4 safety divers. Eles usaram um rebreather semifechado Alcyon RB80, montado com 2 cilindros S80, além de 2 stages de S80 e S40. Esse é o RB80. Apenas para contextualizar, esse rebreather tem uma relação de 1:8, ou seja, a cada ciclo respiratório ele joga para fora 1/8 do volume, que é reposto pela mesma quantidade de gás fresco. Com isso, abaixo dos 24 metros, a fração inspirada de oxigênio cai cerca de 2% em relação ao gás fresco que abastece o rebreather. Ou seja, se a mistura de fundo do cilindro tem 8% de oxigênio, dentro do circuito terá 8 menos 2, que é igual a 6% de oxigênio. Essa tabela mostra o planejamento de gases nas diversas profundidades.
Os mergulhadores deixariam a superfície usando o Trimix 2045 e aos 66 metros trocariam para o Trimix 877 e prosseguiriam até o fundo. Voltariam com essa mesma mistura até os 66 metros, onde seria trocado pelo 2045 e na sequência trocariam aos 21 metros pelo EAN 50 e aos 6 metros pelo oxigênio. Esse foi o perfil do mergulho realizado. A linha roxa representa a trajetória do mergulhador 1, a vermelha a do mergulhador 2 e a verde o planejamento feito no V-Planner da época. O perfil do mergulho não se encaixa com o planejamento, pois os mergulhadores desceram mais rápido e ficaram menos tempo no fundo do que o planejado. Eu retirei esse planejamento e fiz outro usando os dados reais que foram rodados no V-Planner atual, que é bem diferente, e ainda adicionei mais 5 de conservadorismo. Podemos observar que houve uma notável diferença entre o tempo total de mergulho realizado e o rodado nesse V-Planner atual. O tempo decorrido entre o momento que deixaram a superfície e iniciaram a subida foi de 30 minutos, e o único imprevisto até então foi um pequeno vazamento na roupa seca do mergulhador 1. Aos 66 metros, foi feita a troca do Trimix 877 pelo Trimix 2045. Aos 40 metros, o mergulhador 2 começou a sentir paresia, ou seja, fraqueza nos membros inferiores. O tempo decorrido da troca e o aparecimento deste sintoma foi de 16 minutos. Devido a isto, houve uma extensão dos tempos das paradas. Note que a partir desse ponto, o perfil tornou-se mais horizontal. Se formos comparar com o que deveria ser feito à luz da atualidade, até esse ponto houve uma omissão de cerca de 60 minutos de descompressão. A paresia era tamanha que o mergulhador 2 não conseguia manter-se equilibrado. O mergulhador 1 o auxiliou a ficar no trim adequadamente. Com esse rebrise RB80, se o mergulhador não ficar no trim, terá muita dificuldade em respirar. Aos 21 metros, foi feita a troca do Trimix 2045 por Nitrox 50. Devido às dificuldades, o mergulhador 1 auxiliou o mergulhador 2 a fazer essa troca. Aos 18 metros, o mergulhador 1, que até então estava assintomático, começou a apresentar repentinamente vertigem, ou seja, tontura rotatória de forte intensidade. O tempo entre a troca de gases e o aparecimento da vertigem foi de aproximadamente 7 minutos. Como estava próximo a uma restrição e o estado de ambos era crítico, decidiram passar logo pela restrição, omitindo as paradas entre 18 e 9 metros. Devido a esse esforço, durante essa passagem, a roupa seca do mergulhador 1, que já estava com vazamento, alagou. Nesse ponto, o mergulhador 2 estava bem melhor, sendo capaz, inclusive, de nadar e gerenciar seu procedimento descompressivo. Já o mergulhador 1, devido ao extremo desconforto da vertigem e hipotermia, saiu da água com apenas 53 minutos de respiração de oxigênio, portanto, antes do tempo planejado. Já o mergulhador 2 conseguiu cumprir o tempo total planejado. Ambos chegaram à superfície com doença descompressiva do tipo 2, o mergulhador 1 com vertigem importante, hipotermia e náuseas, e o mergulhador 2 com paresias de membros inferiores. Foram recomprimidos após 28 horas do ocorrido. Devido à melhora parcial, foram feitas mais 5 recompressões e, ao cabo de algumas semanas, obtiveram uma recuperação total. Analisando esse histórico e o gráfico, podemos observar
que parece ter havido 2 casos de doença descompressiva por contradifusão. Um deles ocorreu 16 minutos após a troca aos 66 metros, quando o mergulhador 2 apresentou as paresias de membro inferior. Não podemos afirmar que tenha sido causada exclusivamente por contradifusão, pois houve um componente de subida rápida associado. Mas a contradifusão isobárica possivelmente teve sua contribuição. O que fala a favor da doença descompressiva por contradifusão isobárica é o aparecimento do sintoma pouco tempo após a troca de gases. E a mistura que foi trocada tinha um elevado teor de nitrogênio, potencialmente capaz de causar contradifusão isobárica. O segundo caso parece clássico de doença descompressiva por contradifusão. 7 minutos após a troca de gases, aos 21 metros, o mergulhador 1 apresentou vertigem, que é um sintoma de doença descompressiva do ouvido interno, ou até cerebelar, que é descrito como um sintoma muito frequente encontrado desde os experimentos iniciais nos anos 1970. O que fala a favor também é o curto período de tempo entre o aparecimento dos sintomas e a troca de gases, assim como também o elevado teor de nitrogênio da mistura da troca, que potencialmente seria capaz de agravar o estado de supersaturação. Alertas de contradifusão isobárica do mergulho. Vamos aplicar a regra de 1/5 de Burton. Aos 66 metros, fizemos a troca do Trimix 877 pelo 2045. Diminuindo a 77 por 45, que são o percentual do hélio, deu 32. Se aplicarmos aqui a tabela de Burton, não tem 32, mas tem 40, ou seja, nosso aumento máximo permitido seria de 8. 35 menos 15 é 20, maior do que 8, ou seja, não seria permitida essa troca. Vamos a 21 metros. Foi feita a troca do Trimix 2045 pelo Nitrox 50. 45 menos 0 dá 45. Indo para a tabela de Burton, não tem 45, mas tem 50. O máximo permitido seria a elevação de 10. 50 menos 35 dá 15, que é maior do que 10. Também não seria permitida essa troca por essa regra. Aqui vamos a uma outra regra de alerta de contradifusão isobárica do mergulho, né? Aquela que diz que a pressão parcial do nitrogênio durante a troca não deve exceder a 0,5 atmosferas. Aqui estamos na troca dos 66 metros, no qual trocamos o Trimix 877 pelo 2045. Aqui temos as pressões parciais na profundidade de nitrogênio. E a diferencial deu 1,52, ou seja, maior do que 0,5 ATA, ou seja, ele não passaria por essa regra. Vamos agora aos 21 metros, né, onde foi trocado o Trimix 2045 pelo Nitrox 50. Aqui estão as pressões parciais na profundidade de nitrogênio dessas misturas. E aqui está a pressão, a diferencial, que deu 0,65, que é menor do que 0,5 ATA, ou seja, ele passaria nessa troca. Só que vamos lembrar que 7 minutos após essa troca, o mergulhador 1 apresentou um quadro muito clássico de doença descompressiva por contradifusão isobárica, com as vertigens, mostrando que essa regra pode não ser segura. Esse gráfico mostra um mergulho anterior rodado no algoritmo VPM-B+4. O mapa de calor, que está abaixo, mostra através das cores o status de saturação dos 16 tecidos do algoritmo Bowman.
A cor vermelha representa o tecido saturado no valor M de Bowman, ou seja, Gradient Factor de 0,0, e a cor branca já extrapolaria esse limite. Nesse caso, podemos ver que em muitas paradas temos o vermelho e nas últimas até o branco. O tempo total de mergulho foi em torno de 600 minutos. Esse outro gráfico mostra o mesmo mergulho rodado no algoritmo Bowman com Gradient Factor de 50 a 70. Note que o mapa de calor nesse algoritmo quase não apresenta zonas vermelhas, indicando que os tecidos estão menos sobrecarregados de gases. O tempo de descompressão foi em torno de 480 minutos, ou seja, 2 horas a menos do que o anterior. Isso mostra que a escolha de um perfil pode ser uma importante decisão ao se planejar um mergulho. Caso queira entender melhor sobre mapa de calor, sugiro que assista minha aula de Gradient Factor. Conclusão. Como vimos, a contradifusão isobárica é um fenômeno físico que pode impactar de forma significativa no mergulho. É um tema que não é fácil de entender. Talvez isso, aliado à baixa prevalência, faça com que mergulhadores se desinteressem pelo assunto. Porém, como vimos pelos experimentos dos pioneiros dos anos 1970, assim como as inúmeras publicações, além desse relato de caso, esse é um fenômeno real que não pode ser ignorado no âmbito do mergulho técnico. Mergulho técnico esse que vem passando por transformações importantes, sobretudo após a introdução dos rebreathers, que são máquinas poderosas que estão passando também por uma constante evolução e que têm permitido mergulhadores explorarem zonas que há menos de 20 anos eram inatingíveis ou eram atingidas com grande esforço logístico, mas que hoje são alcançadas com relativa facilidade. O mergulho altera bastante a fisiologia do nosso corpo, que consegue adaptar-se com relativa perfeição a essas grandes mudanças. Nenhuma outra atividade mexe tanto com a nossa fisiologia quanto o mergulho, nem mesmo as viagens espaciais. À medida que descemos mais fundo, ou passamos um longo período submerso, ou mesmo penetramos uma longa distância em uma caverna, nos aproximamos dos limites da fisiologia humana. E as alterações próprias do mergulho, nessas condições, tornam-se mais exuberantes. Quem se aventura a fazer um mergulho técnico e aproximar-se desses limites, é imperativo conhecer a fundo todas as suas nuances e manter-se atualizado para que essa modalidade seja exercida com tranquilidade de forma assertiva. Para isso, entre outras coisas, é importante planejar bem as trocas gasosas, usar preferivelmente métodos de trocas que mantenham a mesma relação, ou relação muito próxima entre os gases inertes. Se for usar um rebreather, evite trocar o diluente durante a descompressão. Isso não altera muito o tempo e pode levar a um risco adicional. Não esquecendo, é claro, do planejamento dos bailouts, que deve levar em conta também essa questão. Afinal, quando necessitar deles, é porque as coisas não vão bem. E se seu planejamento de gases for adequado, conseguirá enfrentar essa situação com relativa tranquilidade. Procure ter uma visão crítica sobre os métodos de trocas de gases para evitar a contradifusão isobárica. Como vimos, eles podem falhar, assim como qualquer algoritmo de descompressão. Seja sempre conservador. Nenhuma economia de gases ou tempo de descompressão paga uma doença descompressiva, por mais leve que ela seja. O entendimento sobre a contradifusão isobárica é apenas uma pequena parte do que se necessita saber para tornar-se um mergulhador técnico consciente. Espero que com essa apresentação tenha conseguido digerir e tornar mais claro o entendimento desse assunto, que à luz dos dias atuais ainda esconde muitos segredos. Obrigado por assistir.